Vamos então, pessoal, começar com mais uma aula. Essa aula agora é de preparo do ambiente para fazer uma admissão do paciente, para fazer uma transferência, pode ser interna ou externa, e para dar alta para o paciente. Tá? Então, seguindo os conceitos que a gente já viu de controle de infecção, é importante saber algumas coisas que nós precisamos fazer dentro da unidade de internamento do paciente. Tá bom? Vamos lá. Eu gosto dessa foto porque traz a sutileza e um pouco da cultura que ainda vem dentro da nossa profissão. A enfermagem, por muitos anos, e ainda é predominantemente feminina, mas nós homens, dentro desse universo do cuidado, ele tem que entender que os princípios científicos são associados a alguns hábitos e culturas que ficou inerente à nossa profissão, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos uma foto bem antiga sobre uma unidade de um paciente, de uma enfermaria, e onde representam duas pessoas aqui na primeira cama, que elas estão arrumando o leito. Tá? Então, esse preparo ele já vem como uma rotina e um protocolo instalado há muitos anos pela padronização da enfermagem, como um cuidado também que traz conforto ao paciente, mas também, acima de tudo, para controle de infecção. Tá? Vou explicar o porquê disso daí. Tá? Então, isso daqui basicamente, né, é a unidade do paciente. Então, o que eu estou vendo aqui agora, né, é uma cama. Nessa cama ela tem lençol de cima, lençol de baixo, ela tem travesseiro com fronha. Ao lado ela tem uma mesinha auxiliar, que pode ser para alimentação do paciente, para colocar uma medicação. Em alguns lugares você vai ter monitor, rede de gases, né? Você vai ver ali que tem cores verde, cinza e amarela. Isso significa, nessa ordem, verde oxigênio, cinza vácuo e amarelo ar comprimido. Tá? Então, uma rede de tomadas. Você tem embaixo do leito do paciente uma escadinha de apoio para ele subir. E você tem também um suporte de soro, uma cadeira, às vezes tem uma poltrona aqui do lado, né? Então, isso tudo leva a você caracterizar como a unidade do paciente. Tá? Então, quando você for fazer a prescrição de um cuidado, quando você for dar banho no paciente, quando você for recepcionar esse paciente pela primeira vez, você tem que explicar para ele o que compõe a unidade daquele paciente, para que ele se sinta acolhido e para que ele entenda as rotinas do hospital que você vai explicar conforme você vai fazendo os primeiros cuidados com aquele paciente. Tá? Então, olha, veja aqui. Eu tenho para preparo de cama hospitalar como um conceito, né? É o preparo de cama hospitalar de forma sistematizada, com o objetivo de proporcionar segurança e conforto, mas também manter a unidade com um aspecto agradável, para que ele tenha um maior acolhimento, né? O paciente se sinta bem dentro de um ambiente que agora para ele não é mais um ambiente de casa. Ele está dependendo dos cuidados de outras pessoas, então isso pode causar um desconforto no paciente. Então, quando você fala, quando eu leio aqui, né, num conceito de forma sistematizada, significa que existem alguns conceitos, algumas regras e alguns protocolos. Muitos hospitais têm isso dentro do seu próprio hospital, a sua própria regra, o seu próprio protocolo. Então, a gente deve, nos primeiros dias do hospital, né, se empoderar, se conhecer o que você tem de rotina. O professor vai fazer muito bem isso com vocês na primeira semana de aula, né, de aula prática no hospital, para que vocês entendam qual é a rotina daquele hospital. Lembre-se, nem tudo que a gente faz no laboratório, nem tudo que eu coloco para vocês nos slides, nesse vídeo, nessa aula gravada, vai acontecer 100% fielmente lá na prática, tá? Porque existem as adaptações de acordo com cada hospital. Mas a gente traz o conceito científico, o conceito base, para que vocês possam lá na prática saberem executar procedimento por procedimento de forma segura. Tá? Então, para que você entenda esses conceitos, né, de preparar um leito de um hospital, você precisa entender que existem dois tipos de limpeza. Limpeza hospitalar, na verdade, ele é um processo de remoção de sujidades de superfície de ambiente, de materiais, de equipamento, mediante a aplicação de algum produto químico ou aplicação de força, né, a função física, temperatura ou até combinando os processos. Por que eu falo isso? Porque quando a gente aplica os conceitos de limpeza hospitalar, depois vocês vão ver por que eu falo que tem dois tipos,
né? A gente está basicamente promovendo a prevenção e o controle da infecção hospitalar. Se o nosso objetivo da aula passada era entender como é que faz o controle da infecção hospitalar, limpeza da unidade também é uma das estratégias para fazer a limpeza hospitalar, para fazer o controle da infecção. Tá? E a prevenção e controle de danos ao paciente vem nisso consequentemente. Então, se eu mantenho o ambiente livre de contaminantes, evito transmissão de bactéria e micro-organismos de paciente para paciente, eu automaticamente estou promovendo a prevenção de infecção e controlando que o paciente possa ter danos por causa de uma infecção que ele não deveria ter dentro do hospital. Tá? Então, conceitos de limpeza, quando eu falo que tem dois tipos, eu tenho que entender que existem limpezas concorrente e limpeza terminal. E ainda mais agora, né, eu vou passar os conceitos básicos para vocês sobre esses dois tipos de limpeza, mas nós estamos vivendo num momento que tem pandemia e isso vai mudar protocolo por protocolo. Cada hospital que tem o seu atendimento, principalmente aqueles que fazem atendimento para Covid, eles vão criar protocolos mais rígidos quanto a isso. Né? Então vamos lá, eu tenho aqui limpeza concorrente, é a limpeza realizada diariamente, tá? Gravem essa palavra aqui, porque é o que caracteriza uma diferença, das primeiras diferenças entre limpeza concorrente e limpeza terminal. Tá? A limpeza concorrente é a limpeza que acontece diariamente na unidade do paciente, nos mobiliários, nos materiais e equipamentos que possam entrar em contato com o paciente ou o profissional de saúde. Então, se eu voltar lá, tudo que entra em contato com o paciente ou profissional de saúde, cama do paciente, escada, mesinha de auxiliar, monitor, suporte de soro, a cadeira onde eu posso colocar o paciente. Então, isso daqui é a unidade que eu preciso ter a minha consciência de que eu tenho que fazer a limpeza diária. Tá? Então, essa limpeza diária pode envolver produtos químicos. O mais comum dentro do hospital é o álcool 70. A gente pega um pano e faz a limpeza diariamente dessa superfície, tá? Mas não envolve equipamento pesado, né? Enceradeira, máquina que espirra água para poder fazer uma limpeza pesada. É uma limpeza que acontece, provavelmente vocês vão poder realizar durante o banho do paciente, tá? E a limpeza terminal é a limpeza que ocorre, a limpeza de todas as superfícies da unidade do paciente e inclui teto, parede, piso, cama, mobiliário, entre outros. Tá? Então, a periodicidade dessa limpeza geralmente é após a alta, ou quando o paciente vai a óbito, ou quando tem uma transferência, ou seja, eu removi o paciente lá de dentro e agora eu preciso limpar toda aquela unidade para receber um paciente novo. Tá? Então, por isso que os controles de infecção hospitalar são muito bem definidos dentro de um hospital. Porque quando eu tenho a remoção de um paciente, eu chamo uma equipe de limpeza e elas fazem a limpeza do teto ao chão. Tá? Janela, toda a parte da cama, eles viram o colchão, lavam toda a estrutura da cama, colocam o colchão para secar. Então, todo colchão de hospital tem uma capa impermeabilizada, né? Então, é possível lavar com água e sabão mesmo. Tá bom? E eles usam produtos químicos, geralmente desinfectantes hospitalares, mas ação mecânica, né? Então eles trazem enceradeira, panos, escova, é bem pesada a limpeza. Tá? Então, quando eu falo isso aqui, que eu tenho criação de novos protocolos, eu deixei para vocês um texto bem interessante para vocês lerem sobre um protocolo de higienização de limpeza terminal e limpeza concorrente já nos modos da pandemia. Então, muito provavelmente, alguns hospitais vão passar a instituir limpezas a mais do que a limpeza concorrente em casos de Covid-19. Então, não é porque o paciente está internado ainda que eles vão deixar de fazer a limpeza terminal. Obviamente que não vai lavar a cama do paciente, mas muito provavelmente piso e parede devem ter feito uma higiene com mais rigor, com mais frequência em unidades que têm micro-organismo de alta transmissibilidade, como é o caso do Covid-19. Tá? Então, quando você tem uma limpeza terminal, você tem uma limpeza mais pesada. Então, você tem limpeza do teto ao piso. Tá? Obviamente que essa foto é ilustrativa. Existem alguns protocolos, né, de você limpar. Lembra daquele conceito do mais limpo para o mais contaminado? Então, sempre eles começam de cima
para baixo. Então eles começam limpando a parte mais alta, vão passando por áreas intermediárias e terminam no piso. Tá? E aí entra alguns conceitos para preparo da cama do paciente. Tá? Então eu trouxe para vocês aqui 3 conceitos: cama fechada, cama aberta e cama para pós-operatório. Né? Então, uma cama fechada é uma cama que tem um leito desocupado, não tem ninguém internado lá. Tá? Não quer dizer no hospital, né, deixa eu passar aqui para conversar com vocês, isso não quer dizer no hospital que quando o leito está vazio, que não tem ninguém em cima, que ele não esteja ocupado. Tá? Leito desocupado e ocupado podem estar com a cama vazia, porque o paciente pode não estar ali agora. Ele pode estar no centro cirúrgico, ele pode estar andando, ele pode estar fazendo exame. Tá? Então, quando se fala isso, sempre tem que se questionar: será que no sistema não está internado um paciente? Por isso que existem aquele rigor total quando o paciente interna de fazer um registro, marcar no computador, no sistema, para não internar 2 pacientes no mesmo leito, na mesma cama. Tá? Isso é muito importante. Tá bom? Então, ó, cama fechada, cama desocupada. Cama aberta, cama ocupada por um paciente, mas que pode estar fora, né, andando, deambulando, né, fazendo exame. Ou cama para pós-operatório. O paciente também não está ali, ele está lá no centro cirúrgico, mas eu vou receber ele no pós-operatório. Tá? Então, o conceito para cama fechada, né, é um preparo de uma cama que passa a ser ocupada por um novo paciente quando ele chegar. É um leito desocupado. Então, se olhar lá no sistema, vai estar leito 212B, ele está vago. Ou seja, ele está esperando chegar um paciente novo. Então, alguns hospitais já mantêm ele pronto para quando internar um paciente, ele vai ser internado e a cama já está pronta. Em alguns hospitais que têm pouco recurso, você vai manter o leito provavelmente sem lençol. Né, porque eles têm dificuldade de manter um número X de lençol a mais, que é para poder fazer o rodízio, e às vezes o hospital não tem recurso e aí você mantém o leito sem lençol. Então aquele é um leito desocupado. Tá? Mas na maioria das vezes a regra é mantenha o leito limpo, pronto para receber um paciente com toda a unidade pronta, desde lençol, cobertor, travesseiro e assim por diante. Tá? Então, cama fechada é o preparo dessa cama, o leito desocupado. A cama apresenta todas as peças, lençol, cobertor deve estar todo esticado. Em algumas instituições ainda, o rigor com a hotelaria, o cuidado, né? O travesseiro pode ficar em pé, ou aquela abertura da fronha, para não aparecer aquela parte impermeabilizada ali do travesseiro, sempre voltada para o lado da parede, não para o lado da porta. Né? E alguns hospitais são bem chatos quanto à hotelaria de enfermaria. Tá? Então eu tenho aqui uma simulação de uma cama fechada, toda a unidade pronta, eu tenho o lençol esticadinho, vai até em cima do travesseiro. Se tiver que usar cobertor em algumas regiões que são frias, coloca o cobertor e deixa pronto para receber o seu paciente. Essa é a cama fechada, o lençol está até lá em cima, perto do travesseiro. Tá bom? Cama aberta, o leito ocupado. O paciente pode não estar no leito, mas ela é ocupada. Tá? Ele pode estar deambulando. Quem não conhece esse termo agora, deambulando é andando. Tá? Ou ele foi fazer um exame diagnóstico, uma tomografia, um raio-x, alguma coisa semelhante quanto a isso. Tá? A cama apresenta todas as peças e as características que diferencia ela de uma cama aberta para uma cama fechada é porque a posição do lençol é que fica indicando uma abertura, indicando que o paciente, quando chegar, pode sentar direto na cama para ele se acomodar. Tá? Por exemplo, olha, tem uma abertura aqui no canto do lençol, indicando que ele tem uma abertura. Isso é só um sinal para você mostrar, olha, essa cama aqui tem um paciente, quando chegar, ele vai estar internado aqui. É isso que manda? Não, você também tem que olhar no registro para ter uma noção do que está internado ou não na sua unidade. Mas quando você tem uma enfermaria muito grande, né? Deixa eu conversar de novo com vocês aqui, eu gosto de conversar com vocês. Quando você tem uma enfermaria muito grande, 40, já trabalhei numa enfermaria que tinha 46 pacientes, um enfermeiro só, e aí você pega o plantão que você nem consegue digerir de tanta informação. Aí você dá uma volta na enfermaria olhando os leitos. Quando você bate o olho e vê, quando as pessoas seguem o protocolo, e você olha que o leito está assim, com aquela abertura na lateral, significa que, olha, eu sei que aqui tem um paciente internado, mas ele não está aqui. Ah, esse outro leito está fechado, então tem uma vaga. Eu consigo já rapidamente ter uma noção
espacial de como é que está a situação da enfermaria. Tá? Outra posição que você pode deixar é baixar o lençol e o cobertor até próximo dos pés e deixar essa área livre para quando o paciente chegar, ele sentar e entrar na cama para se acomodar. Tá? Então, essa é mais uma das indicações. Existe padrão para isso? Não. Cada hospital vai fazer o seu. Mas no Brasil, os mais comuns são esses dois que a gente tem de indicação. Até nos livros de enfermagem. A nossa enfermagem ela é traduzida da enfermagem americana. Né? Então, quando você pega um livro como Potter, né, um livro de fundamentos de enfermagem, que ele é tradução americana, ele tem esses padrões que a gente segue aqui no Brasil. Tá? Então, esses dois padrões são muito citados na literatura e realmente se seguem nas escolas, em todos os lugares, há anos se ensina dessa maneira. Tá? E a gente tem a cama para pós-operatório. A cama para pós-operatório é uma cama que é adequada para receber um paciente que vai vir de maca. Ele vai vir do centro cirúrgico, ele tomou anestesia, provavelmente ele não vai sentar na cama para sair da maca e ir para a cama, então você vai passar ele da maca na mesma altura da cama e vai puxar ele para cima da cama. Tá? Então esse leito ele também está ocupado no sistema, porque não existe dentro do centro cirúrgico um leito para ele lá. Ele vai estar internado dentro de uma enfermaria e aí você vai transferir ele de uma enfermaria para outra, mas quando ele vai para o centro cirúrgico, ele tem que estar em algum leito. Ele não pode iniciar uma cirurgia sem saber qual é o leito que ele vai de destino depois da cirurgia. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então a característica principal é porque todo o lençol, né, lençol, cobertor, o que tiver de proteção, com proteção por cima do paciente, vai estar enrolado na lateral da cama, né, protegendo o paciente para quando ele chegar, você só desenrolar e cobrir o paciente pela lateral. Isso ajuda muito. Tá? Então, quando você vai preparar um leito para hospital, vocês vão aprender lá na prática, né, com os professores, que quando você prepara uma cama para paciente pós-operatório, na maioria das vezes eles sangram. Eles têm adrenos, eles têm incisão cirúrgica, e aí você coloca proteções. Né? Isso daqui a gente chama de impermeável. É como se fosse um tecido impermeável, um plástico, para proteger e não molhar o lençol que o paciente vai estar deitado por cima. Tá? E aí você coloca um outro pano para não deixar ele em contato direto com o plástico nas costas, na pele do paciente. Tá? Então você coloca essas duas peças aqui na altura que você sabe que o paciente fez a cirurgia. Então se ele fez uma cirurgia nas pernas, essa posição desses impermeável aqui vai para o próximo das pernas. Se ele fez na região abdominal, coloca no meio da cama. Se ele fez na região torácica ou na cabeça, sobe isso para fazer uma proteção do lençol ali. Vocês vão aprender isso no dia a dia da prática, mas lembra que existe esse tipo de estratégia. Tá? E aí você deixa, né, o que precisar cobrir o paciente enrolado na lateral. Porque quando o paciente chegar por um lado da cama, a maca vai estacionar de um lado, você só vai puxar o paciente para cima do colchão e ele já vai estar ali disponível para cobrir ele sem problema algum. Tá? Né? Então, ó, aqui eu trouxe uma foto para comparar uma cama fechada de uma cama aberta numa enfermaria. Né? Vocês vão prestar atenção quando vocês estiverem em prática, principalmente em hospital, que existe uma necessidade de se fazer, em alguns casos, uma dobra padrão de lençol. Tá? Essa dobra aqui, chamada de tipo envelope, ela é muito comum nos livros de enfermagem, mas ela tem uma função. Já que o nosso colchão, né, de hospital ele é impermeável, o lençol escorrega muito fácil. Então fazer esse tipo de dobra, tipo envelope, faz com que o lençol se trave e ele não fique soltando e caindo no chão. Né? O paciente às vezes fica se virando para um lado para o outro, e isso é importante para manter ele mais travado e manter ele firme no lençol da cama. Alguns hospitais têm um péssimo hábito de dar o nó no lençol de baixo. E isso é muito ruim, porque isso prejudica a qualidade do lençol, porque ele vai se deteriorando com muito mais facilidade e eles não percebem que quando eles fazem isso, o lençol se degrada com muito mais facilidade e ele tem cada vez menos lençol, o hospital tem que ficar repondo lençol para a unidade do paciente, né, para aquela unidade da enfermaria. Então os funcionários não poderiam fazer isso, mas é uma cultura que é difícil de se fazer mudar, mas a gente tenta aos poucos, porque com conversa e com justificativa a gente consegue tentar mudar as rotinas dentro de uma unidade.
tá? Mas lembre-se que esse tipo de prática no lençol é comum e vai acontecer com vocês também, tá? Na hora de fazer a limpeza concorrente, a diferença para a limpeza terminal é porque a enfermagem está envolvida com a limpeza concorrente. Por que eu falo isso? Porque ela não tem que ser feita a limpeza nas superfícies em contato com o paciente. Geralmente o pessoal da limpeza não sabe o que aquele paciente tem, né? Então, eles estão fazendo a limpeza do lixo, eles estão fazendo a limpeza do que está caído no chão, mas eles não vão lidar com o paciente. Então, é responsabilidade da enfermagem, sejam técnicos de enfermagem ou enfermeiros, fazer a limpeza concorrente do paciente e da unidade do paciente, principalmente na hora do banho, né? Porque a hora do banho é a hora que a gente tem mais proximidade com o paciente. Eu vou despir o paciente para dar o banho, eu vou investigar, eu vou examinar o paciente sem precisar ter que pedir depois do banho para ele tirar a roupa de novo, né? Então é interessante participar do momento do banho. O banho não é um ato que minimiza ou denigre ou diminui a ação do enfermeiro. Tá? Enfermeiro, para mim, ele tem que estar à beira do leito, ele tem que estar na beira do paciente, tem que estar conversando com ele, tem que estar fazendo o procedimento junto com a equipe, né? Obviamente que procedimentos mais simples a gente acaba delegando, mas eu preciso aprender, eu preciso fazer tudo isso para poder ensinar. Se eu não sei fazer, como eu vou ensinar? Né? Então, é muito importante estar a postos, a fazer essas ações, mesmo que seja uma limpeza concorrente e passar um pano com álcool, enquanto um técnico de enfermagem, por exemplo, está ajudando a dar um banho no paciente lá no banheiro, né? Eu trabalhei em UTI por muitos anos e onde eu trabalhava eram 5 pacientes, 2 enfermeiros e um técnico, né? Então era impossível o técnico fazer tudo. Então, como a UTI era de alta complexidade, sempre tinha um enfermeiro e um técnico dando banho no paciente. Então, era um momento que eu tinha de examinar o paciente a fundo, fazer ausculta, exame físico, observação, palpação, virava o paciente, analisava as costas dele, região dos glúteos, nádega, perna, porque é difícil de você fazer isso depois que você já cobriu o paciente todo de novo. Tá? Então preste atenção, esse exame, esse momento, né, de banho do paciente, fazer limpeza concorrente, não denegrir a imagem se o enfermeiro estiver participando. Tá? Não se preocupe quanto a isso. Cuidado do paciente é nosso. Essa é a nossa observação, nossa obrigação, nossa vontade de trabalhar. Eu tenho que estar sempre olhando para o cuidado do paciente. Vamos lá, de novo. Tá? Outra coisa muito importante, né? Quando você tem um paciente que vai fazer uma cirurgia, ele está internado há 3, 4 dias, então a regra para se fazer uma limpeza terminal é quando o paciente tem alta. Mas uma outra coisa que muda é, quando ele vai para o centro cirúrgico, liga na limpeza e fala, olha, temos uma necessidade de limpeza terminal aqui. Porque o paciente vai para a enfermaria, para o centro cirúrgico, e volta agora como um paciente pós-operatório. Então ele tem uma ferida aberta, cirúrgica. Por mais que ela está com curativo, tem sutura, mas é um paciente que requer mais cuidado. Então é importante fazer limpeza terminal quando você vai receber um paciente do centro cirúrgico também. Mesmo que ele já esteja internado naquele leito. Ele vai para o centro cirúrgico, volta, antes dele voltar, faz a limpeza terminal daquele leito. Tá? Um procedimento muito importante dentro do hospital é a admissão. Quando você recebe o paciente pela primeira vez, né? Essa imagem, ela reflete muito o que está acontecendo. É o acolhimento, é o primeiro contato que o enfermeiro ou a enfermeira vai proferir com aquele paciente e ela vai explicar o que acontece com ele ali, o que vai acontecer com ele a partir daí, né? Imagina quem nunca teve internado na vida, né? Você, de uma hora para outra, passou mal, precisou ir para um hospital e agora você requer das orientações de uma outra pessoa para saber o que você pode fazer. Então, se você não for bem atendido, o seu conceito dali para frente muda, né? Você vai ficar sempre com o pé atrás, preocupado com as coisas. Então, a admissão é a entrada de um paciente para fazer um tratamento ou um procedimento. Tá? Então, é o meu cartão de visita. Se eu mal tratar o meu paciente, ele vai virar para todo mundo e vai falar, esse hospital é muito ruim, porque me trataram mal quando eu internei. Então, a gente não tem que estar 100% feliz toda hora, mas o paciente não tem culpa de nada. Né? Então eu tenho que ser profissional o suficiente para superar qualquer problema que às vezes eu tenha fora do hospital e não descontar em cima do paciente. Né? Então eu tenho que estar sempre a postos a trabalhar em prol do cuidado do meu paciente. Então é o meu cartão de visita. Quando eu faço isso,
ele vira, né, o paciente vira o marketing do hospital. Então, quando eu estou trabalhando no hospital, eu tenho que vestir a camisa e falar, eu trabalho no hospital, o meu trabalho faz o paciente ficar feliz, meu paciente vai falar bem da unidade, vai falar bem do cuidado de enfermagem, e o meu salário vai ser justificado porque eu trabalho em prol daquela unidade. Tá? Então, eu estou trabalhando para o meu paciente. Então, consequentemente, o meu salário é justificável. Tá? Deu para entender mais ou menos essa minha comparação, né? Tá? Então, o objetivo da admissão é facilitar a adaptação, o acolhimento do paciente. Ele chega com medo, ele chega com angústia, ele tem dor. Né? Então, eu preciso saber minimizar isso na hora de atender o paciente pela primeira vez. Tá? E ir explicando isso ao longo do tempo. E é a hora que eu vou iniciar o processo de enfermagem, né? A entrevista e a coleta de dados. Quando é feito pela primeira vez, é interessante que o enfermeiro faça isso. Eu não posso delegar essa função para uma outra pessoa, porque nós temos que fazer o primeiro diagnóstico e planejamento de cuidados para aquele paciente. Tá? Então eu vou fazer exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição de cuidados. Vocês já estudaram, né, com a professora Suzana, algumas disciplinas atrás, o processo de enfermagem. Então é hora de aplicar agora, vocês terem o cuidado de enfermagem na prática. Tá? Preciso apresentar a unidade, a rotina do hospital, o uso da campainha, quando que ele pode apertar para chamar, em que situação. Né? Reunir toda a documentação que chegou com ele, se ele veio da portaria, se ele veio de uma outra unidade, né? Prescrição, folha de anotação, registro, exames laboratoriais, raio-x, tudo isso que tiver junto com o paciente eu vou ter que reunir para saber, olha, analisar e montar o prontuário dele dentro da sua unidade. Tá? E tomar muito cuidado com os pertences pessoais e documentos do paciente. Tá? Tudo que for de uso pessoal, de valor, né, celular, dinheiro, algum equipamento, tem que ser devolvido para a família. Aí entra a rotina de cada hospital. Tem hospital que permite o paciente ficar com celular, com laptop, com carteira, só que é interessante que se tenha um termo de responsabilidade. Porque se sumir dentro do hospital, o paciente dormiu, caiu, sumiu de alguma maneira, caiu no chão, quebrou, de quem é a responsabilidade? Né? A enfermagem não pode assumir responsabilidade por guardar pertences desse tipo de paciente. Tá bom? Acontece muito perder prótese dentária. Né? Então isso é muito... O paciente chega no hospital com a prótese dentária e vai fazer cirurgia. Quando ele vai fazer cirurgia, não pode ir com a prótese dentária, porque se ele dormir na anestesia e a prótese cair, ele pode se sufocar. Né? Então, eles se sufocando, eles tiram a prótese do paciente. Né? Então, não pode. Então, eles vão deixar na enfermaria. E se perder, como que ele vai fazer para achar depois? Não acha mais. Né? Quando tem a admissão, então, eu deixei aqui algumas informações do que anotar na hora que o paciente chega. Tá? Primeiro, verificar sempre os sinais vitais. Próxima aula, né, na outra semana, a gente já vai começar a falar sobre sinais vitais. Então, existe uma folha específica para anotar todos os sinais vitais. Temperatura, pulso, respiração, pressão arterial. Eu já vou lá e anoto assim que ele chegar. Tá? Realizar as anotações de hora de admissão, qual é a procedência, de onde ele veio? Centro cirúrgico? Ele veio da enfermaria, de clínica médica? Ele veio de outro hospital? Ele veio do pronto-socorro? Né? Então coloco ali a procedência dele. Como é que ele chegou? Estava se queixando de quê? Estava com dor? Veio de maca, cadeira de rodas? Né? Tem alguma alergia? Faz uso de algum medicamento? Esse medicamento está com ele? A família que orientou? Foi ele que disse? Então são detalhes que eu vou escrever narrativamente sobre o que está acontecendo na hora que ele chegou. Tá? Qual é o destino dos pertences pessoais? Né? Entreguei o celular, vou escrever no prontuário do paciente. O paciente tinha um celular da marca tal, entreguei em mãos para a mãe do paciente de nome tal. Né? Para você saber, olha, tem alguma coisa registrada? Tudo que vocês anotarem no prontuário do paciente tem que ser registrado a caneta. Depois eu vou dar uma aula só sobre anotação, mas para vocês entenderem que aquilo é um documento oficial. Né? Se um dia acontecer algum processo, né, é nessa anotação que o juiz vai ler. Olha, fulano de tal anotou aqui, chame ele que eu quero conversar com ele. E você assinou, então cuidado com o que você escreve. Né? Transferência. Né? Então, a partir do momento que eu internei o paciente, ele pode mudar de enfermaria, ele pode mudar de setor, mudar até de hospital. Né? Então, é a remoção de um paciente de uma unidade para outra dentro do hospital,
às vezes para fazer um procedimento especializado, para fazer um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética, um cateterismo, e depois ele volta para outro setor ou ele vai para uma outra unidade. Então, eu pus aqui exemplos. Ele está na clínica médica, ele vai para o centro cirúrgico. Ele sai do centro cirúrgico e vai para a clínica cirúrgica. Então, ele teve 2 transferências. Ele estava na enfermaria, foi fazer uma tomografia, acabou a tomografia, ele volta para a enfermaria. Né? Então, existem as transferências internas dentro do hospital. Tá? É muito importante, antes de tirar o paciente da sua enfermaria e mandar para onde ele vai, ligar e falar, olha, já posso levar meu paciente? O paciente X, explica a situação, né? Conta para eles, ó, o paciente está desse jeito, passa o plantão, a gente fala, né? Explica para as pessoas como é que ele está. Tá? Para fazer esse contato prévio, para saber se a pessoa do outro lado está podendo receber. Porque imagina que você vai levar de uma enfermaria para outra e acabou tendo uma urgência naquela unidade e não tem ninguém para receber com calma o seu paciente. Né? Então é melhor levar sempre, antes de fazer fazer um contato prévio, por telefone mesmo. Tá? E leva tudo que você tem ali. Anota no prontuário quem foi que autorizou a transferência, e leva prontuário, prescrição, anotação do dia, exames complementares, raio-x, exame de sangue, o que tiver do paciente. Tá? Reúne os pertences pessoais que tem ali e anota tudo que você está levando e leva para a enfermaria ou para o lugar de destino. Tá? Se é uma tomografia, por exemplo, ele vai voltar para o mesmo lugar. Mas se vai mudar de enfermaria, tem que deixar anotado. Tá? E orientar o paciente quanto à transferência, o que vai acontecer, ele vai de maca, quem é que vai levar ele, como é que ele vai se comportar nesse exame, que exame que vai ser feito. Principalmente se você cuidar de criança, né? Ou de idoso, que às vezes ele tem uma necessidade maior de explicações. Né? Então, você não vai deixar de explicar para ninguém, mas dê uma atenção especial à criança e idoso, porque às vezes requer uma explicação mais detalhada. Tá? Fique atento aos horários das medicações, porque se você vai levar o paciente para uma enfermaria e está muito próximo do horário da medicação, você tem que levar e informar as pessoas, olha, daqui 40 minutos é o horário que começam as medicações desse paciente. Porque senão as pessoas às vezes demoram para identificar isso. Então você não deixa que isso atrase. Tá? Anota na folha de registro, né, o contato prévio, nome, autorização. Deve ser anotada as condições de realização da transferência, né? Se você levou ele em maca, se estava com curativo, se fez o curativo, se não fez o curativo, se fez a medicação, se não fez a medicação, e usar os protocolos de prevenção, tá? Usar as precauções universais para o transporte. Se o paciente está em isolamento respiratório, por exemplo, o paciente está com Covid, então ele está com uma contaminação respiratória. Você vai usar máscara e o paciente vai usar máscara. Você não vai circular com ele pelo corredor, né? Você vai usar luva, você vai usar gorro, vai usar óculos, vai usar capote. Então, quando você tem que usar os equipamentos de proteção individual baseado nas condições clínicas do seu paciente. Tá? Chegando lá, passagem de plantão. Passar plantão significa informar o outro colega de trabalho o que tem de detalhes do seu paciente que é importante para a continuidade do cuidado. Tá? E realizar a limpeza terminal da sua unidade assim que você retornar lá para a enfermaria. Tá bom? Outro conceito também que a gente tem, então eu falei para vocês de admissão, falei de internação, agora estou falando de alta hospitalar. Né? É a saída do paciente do hospital. Então, ele pode ter essa alta, por exemplo, por tratamento. Ele internou porque ele teve uma fratura no pé, fez uma cirurgia, colocou o gesso ou colocou os fixadores, não tem mais o que ficar fazendo no hospital, ele vai ter alta e vai para casa. Então, alta por tratamento. Depois ele é acompanhado no ambulatório, sem precisar estar internado. Mas pode acontecer, por exemplo, da família falar, não quero que meu parente esteja sendo tratado aqui, ele tem plano e eu quero que ele leve para o hospital X. Tá? Então eles vão assinar um termo de responsabilidade e vão retirar o paciente porque é uma alta a pedido. Tá? E existe a transferência para outra instituição. Por exemplo, o hospital de pequeno porte numa cidade que não tem UTI, por exemplo. Às vezes o paciente ele é socorrido pelo atendimento do SAMU, é levado para o primeiro hospital de referência. Quando esse paciente é estabilizado, avaliado pelos médicos e enfermeiros que estão naquela instituição, aí eles definem, olha, esse paciente precisa de um hospital de grande porte e vai transferir ele para a capital. Então, existe uma transferência de hospital
de uma unidade para outra. Isso tudo é feito por contato, rede de regulação, né? Então tem todo um processo burocrático para isso. Mas é uma saída do hospital, de origem, para outro hospital. E existe a alta por óbito, né? Se o paciente não evolui como ele se espera, acaba falecendo, então ele precisa ter processos burocráticos para ser retirado do corpo do hospital, né? Então tem toda uma regra para isso. Tá? Então, na alta hospitalar, a gente deve intensificar os métodos de orientação e prevenção. Tome muito cuidado, porque eu não posso simplesmente, de ouvido, alguém falou assim para mim: o paciente do leito tal, seu José, ele está de alta, pode liberar ele. Aí você vai lá, tira tudo que tem do paciente, dá um aperto de mão nele e fala: muito bem, seu João, pode ir embora. Tá? E se foi outro João? Né? Eu já internei uma vez, já trabalhei no hospital em que internaram 2 João da Silva. Né? Então você tem que tomar cuidado, porque pode ter pacientes com o mesmo nome e sobrenome. Tá? E outra, pode não ser a alta correta, pode não estar com alta mesmo. Então tem que estar escrito no prontuário, e isso é um protocolo que tem que ser seguido à risca, porque só quem dá alta para o paciente é o médico que internou ele, tá? Ou quem está responsável pelo atendimento dele naquele dia. Então existe um processo escrito lá, carimbado, com o CRM do profissional, falar: ele deu alta para o paciente. Tá? Aí esse paciente deve levar para casa receita médica, exames, agendar o retorno se for o caso, e aí a enfermagem pode dar conta de organizar isso para esse paciente ser encaminhado para casa com segurança. Tá? Todas as orientações de alta é obrigação que o enfermeiro faça, então por isso que a gente tem que aprender na enfermagem clínica, enfermagem cirúrgica, todos os procedimentos cirúrgicos, procedimentos de cuidados com cada patologia, porque eu vou ter que explicar para ele quais são os curativos que eu tenho que fazer, cuidados com aquele pós-operatório, como é o tratamento com aquela medicação, se ele vai com sonda, se ele vai com dreno para casa. Então eu preciso passar as orientações corretas para que ele não chegue em casa com dúvida e volte para o hospital porque ele fez o cuidado errado. Né? Precisa retirar o acesso venoso, aquela venóclise, aquele acesso que você dá soro e medicação endovenosa para o paciente, tem que ser retirada o mais próximo possível da saída. Não é porque ele recebeu alta que você vai tirar tudo. Já aconteceu, por exemplo, o paciente recebeu alta, e aí você liga para a família é de uma cidade a 100 km de distância. E aí fura o pneu do carro, não consegue ambulância para vir buscar, demora 12 horas para o paciente ir embora. Aí tem as medicações para fazer, para dor, antibiótico. Enquanto ele está internado, todas as medicações são feitas seguindo a prescrição médica. Tá? Quando chegar a família que está no momento de ir embora, a última coisa que você tira é o acesso venoso. Tá bom? Intensifica, né, a alta acompanhado de alguém, não pode o paciente nunca ir embora sozinho. Dificilmente um hospital vai ter um protocolo padrão de deixar o paciente embora sozinho, então na maioria das vezes eles esperam chegar um acompanhante. Tá? Administra todas as medicações seguindo a prescrição e anota no prontuário as condições de alta desse paciente, como ele foi, andando de cadeira, com ambulância, com família e assim por diante. Tá? Certifica-se de entregar todos os pertences pessoais e anota no prontuário para quem você entregou. E quando o paciente for embora, liga para a limpeza e fala: agora nós temos uma limpeza terminal para fazer aqui. Tá? Então, os cuidados que a gente tem que ter com o ambiente hospitalar são muito importantes. Se vocês seguirem à risca o básico dessas informações, vocês estão fazendo também um cuidado de controle de infecção hospitalar. Tá? Então, esse é o conceito dessa aula. A gente vai ter algumas atividades para fazer relacionado a essa aula e a gente tem algumas outras aulas para acompanhar dentro dessa unidade ainda. Tá bom? Obrigado e até a próxima!